Bem-vindos ao canal do Engenheiro Vencedor, meu nome é Vitor e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre as empresas com o top 5 maiores dividend yields de outubro de 2020. Se quer saber quem são, bora pro vídeo. Antes de analisarmos as top 5 empresas com maiores dividend yields de outubro de 2020, vamos analisar primeiro o que é o dividend yield. Essa métrica nada mais é do que uma relação entre quanto a empresa paga durante 12 meses, ou seja, durante o ano, quanto ela distribui do lucro dela durante os últimos 12 meses, em relação ao preço que ela está sendo cotada. Basicamente serve para você ter uma noção do quanto tempo você vai receber, vai demorar para você ter o seu lucro de volta, o seu capital investido de volta, ou do quanto a empresa paga para você como acionista, ok? Para a gente entender um pouquinho mais fácil, eu fiz uma planilha onde a gente tem uma soma da distribuição do lucro nos últimos 12 meses. Então eu coloquei, por exemplo, R$2 e a cotação atual da Itaúsa 4, da ITS 4, que é uma ação preferencial da Itaúsa. Hoje ela está sendo cotada 9,91, então você divide 2 dividido por 9,91 dá um dividend yield de 20,18. É lógico que a gente está falando sobre suposições. Então você soma o quanto a empresa distribuiu de lucro em relação ao preço dela. Achou essa métrica, você já tem o dividend yield, multiplica por 100, obviamente para ter a porcentagem, e você coloca. O que você vai fazer no caso? Vamos dizer que você tem uma empresa que ela distribuiu, por exemplo, R$1 de dividendos, mais, por exemplo, R$3 em uma outra data. Então você vai somar 4, divide isso daqui pela cotação dela, por exemplo, 20. Então você vai dividir 4 por 20, você vai chegar numa métrica de 0,2. Esse 0,2 você multiplica por 100, então você vai chegar nos 20% do dividend yield, ok? Vai demorar 5 anos para retornar para você o dividendo, beleza? Como é que eu cheguei nessa lista de 5 empresas? Basicamente eu sou assinante do Guinvest, peguei a lista de viver de dividendos dele, joguei numa planilha, tirei todos os fundos imobiliários, dos fundos imobiliários, daí eu ordenei pelo dividend yield e chegamos nessa lista de empresas, onde a gente tem daí a CR2, BB Seguridade, a Comgás, Whirlpool e a Unicasa, como as maiores dividend yields de outubro de 2020. Vamos começar a analisar primeiro a CRDE3. Deixei aqui no status invest já, ela não está com dividend yield. Então é uma coisa estranha, é um ponto meio a se analisar, porque na Itaúsa, no viver de dividendos, na tabela que eu mostrei para vocês, está mostrando que ela tem dividend yield, mas aqui no CRD3, no status invest, não está aparecendo. Vamos entender por quê. Ela é uma empresa, deixa eu descer um pouquinho, de empreendimentos imobiliários, do setor de consumo cíclico, da construção civil e na parte de incorporações, tá? E tem uma participação relativamente alta da Itaú Unibanco e da Esquadra Investimentos também. Tá, ok. O patrimônio líquido dela não é um patrimônio muito alto, 121 milhões, não é muito alto, mas é um patrimônio líquido significativo. Vamos entender um pouco dos seus indicadores. Ela está com PL de menos 15. Esse PL de menos 15,54 quer dizer o seguinte: PL é o preço sobre o lucro. Preço nunca é negativo numa ação, sempre sai cotado no mínimo a 0,01, vamos falar assim. Então é sempre um preço positivo. Ou seja, se o PL é negativo, quer dizer que o lucro dela é negativo, por isso que ela tem essa métrica. Então quer dizer que já temos uma empresa com prejuízo. O valor patrimonial por ação está cotado como 50. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido está menos 0,2. A margem bruta é uma margem bruta extremamente alta, mas por algum motivo a margem líquida é de menos 54%. É como se toda vez que ela vendesse um produto, vamos falar assim, de R$1, ela tivesse 54 centavos de prejuízo. Isso é uma coisa meio absurda para se analisar, ok? Vamos ver um pouquinho da parte dos resultados dela para a gente entender o que está acontecendo de fato. E não é nada muito, vamos falar assim, difícil de analisar. Você vem no lucro líquido da empresa nos últimos 12 anos e a gente repara que ela tem um lucro líquido, vamos falar assim, negativo. Faz muito tempo que ela vem com lucro líquido negativo, desde 2015 até mais se a gente puxar lá atrás.
Então é uma empresa que só dá prejuízo de fato. O prejuízo vem diminuindo até, vamos falar assim, mas é uma empresa que vem dando prejuízo. Ela não consegue se afirmar de fato em relação ao que ela até vende bastante, mas os custos delas quase batem a receita líquida. E aí as despesas operacionais acabam matando a empresa de fato. Então é uma empresa que dá prejuízo direto. E isso daí para nós é uma coisa extremamente negativa. Só para a gente entender um pouco os dividendos, ela fez uma divisão de R$ 2,65 por ação como amortização dia 13 do 5, do dia 28 do 5 de 2021, ela já anunciou isso daí, mas que a data com de 13 do 5. E 10,32 para 16 do 4 de 2020 a dia 1 do 4. A amortização nada mais é do que o capital, vamos dizer, uma antecipação do capital social da empresa quando ela está quebrando de fato. Beleza? Então, é uma empresa interessante, vale a pena estudo? Não. Vamos para a próxima empresa agora, BB Seguridade. Então já vemos já que aquela empresa não é interessante. BBSE3. Vamos analisar um pouco da BBSE3. Ela tem um dividend yield de 10,8%, um dividend yield extremamente alto até para o Ibovespa. Então é um dividend bom para se analisar e bom para se ter em carteira. Ela está sendo cotada numa variação média nas últimas 54 semanas, nas 52 semanas. Ela tem um tag along de 100%, então quer dizer que você está resguardado caso a empresa seja comprada por algum motivo. Um PL razoável, interessante, de 8,05, então ela está sendo cotada 8 vezes maior que o lucro dela, interessante. Valor patrimonial também interessante, um preço sobre o valor patrimonial também interessante. E a gente tem a liquidez corrente de 1,1, beleza? Vamos ver a parte da distribuição dos lucros dela. Ela vem distribuindo lucros semestralmente e valores até cabíveis, interessantes, e aumentando os dividendos dela ao longo da empresa. A BB Seguridade nada mais é do que uma empresa da parte financeira, da parte de previdência e seguros do Banco do Brasil. Então ela é uma empresa, vamos falar assim, ela é uma empresa do Banco do Brasil, mas é como se fosse um setor, entre aspas, na parte de seguradoras. Ela faz seguros de fato, beleza? Então pode ver que 66% do BB Seguridade é do Banco do Brasil, ok? Ela tem uma receita líquida que cresceu nos últimos tempos. E vamos ver agora o lucro líquido dela. Então a gente tem um lucro líquido de 4 milhões, achando para 3, aumentou para 6 e agora caiu um pouquinho. Então até que teve um aumento de lucro líquido. Então BB Seguridade, sim, vale a pena o estudo, ok? Comgás. A Comgás CGAS3. Vamos ver agora a Comgás, o que está acontecendo com a Comgás. Novamente, temos um dividend yield interessante de 9,12, muito bom também. Mas antes disso, ela é uma empresa da utilidade pública na parte de gás, então ela atua na parte de distribuição e venda de gás. A parte do patrimônio líquido dela é extremamente alto, né? Mas ela tem também uma dívida líquida extremamente alta também. Vamos ver agora a parte dos indicadores dela. Ela está sendo negociada a 17,7 do PL. É um PL, não vou colocar nem um sim nem um não, porque é um PL razoavelmente alto em relação. O valor patrimonial de 6,96 também está alto. Ela tem uma margem líquida de 15,19 em relação à margem bruta de 34. Então, tem uma margem líquida até interessante, mas podia ser melhor. Mas aqui ela tem uns indicadores positivos. Uma liquidez corrente de 1,28, então ela consegue, vamos falar assim, pagar os seus... Ela tem um total de ativo circulante maior do que o seu passivo circulante. Isso é muito interessante, tá? Então, e ela hoje distribui por volta, cada vez que ela distribui, cerca de 1,21 de juros de capital próprio e mais R$13 de dividendos na última negociação dela. Mas repare que é um valor até um pouco mais alto do que vem sendo acostumado a dividir. Então, a Comgás, né, com essas métricas, ela é sim uma empresa interessante para se estudar, tá bom? A Comgás 5 a gente já tem aqui, eu vou até excluir da planilha, excluir linha. Whirlpool, WHRL4. Vamos abrir aqui na parte do status invest. Um dividend yield novamente extremamente alto, 14,99, sendo cotada a R$7. A Whirlpool, ela é uma empresa basicamente da parte do consumo cíclico e ela vende eletrodomésticos, tá?
E ela tem empresas relacionadas da Via Varejo e Magazine Luiza, então é uma empresa que está relacionada nesse tipo de mercado. Vamos ver alguns indicadores dela. Ela tem um preço sobre lucro, um PL de 7,53, um PL interessante, o valor patrimonial também interessante de 1,23. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido, com o patrimônio líquido dela, aqui no caso deve ser que a dívida líquida dela é negativa, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Tá? A margem líquida, 17 ponto alguma coisa, é interessante. Realmente é um indicador interessante. E ela tem uma liquidez corrente de 1,25. Então, muito interessante essa empresa. Vamos um pouco mais abaixo para a gente entender a parte do que aconteceu com os resultados dela. Lucro líquido, ela vem aumentando significativamente o lucro desde 2015. Cabe o resultado para vocês analisarem, porque tinha um lucro líquido de 290 milhões e hoje está em 1 milhão e 400. Então foi um aumento significativo em 3, 4 anos aí, que cabe analisar de fato, beleza? E temos aqui um fluxo de caixa interessantíssimos, com 682 milhões, mais 100 que estão quase 1 bilhão e 800 de caixa, tá? Por isso que a gente tem aqui uma dívida bruta de 200 milhões, mais uma disponibilidade de 1 bilhão e alguma coisa, com uma dívida líquida de negativa, ou seja, ela tem mais caixa sobrando do que dívida. Então, também é uma empresa interessante para o estudo. E para a gente finalizar, a gente tem a Unicasa. A Unicasa é o CAS3, essa é a cotação dela. Vamos analisar o dividend yield. Como é 3,9, é interessante sim, sendo cotada a R$4,5. É uma empresa do segmento de consumo cíclico de utilidades domésticas na parte de imóveis. Legal? Tá dizendo que ela não tem dívida bruta. Estranho isso daqui. Normalmente empresas têm dívida sim, não tem como uma empresa não ter dívida bruta, mas alguma informação deve estar um pouco inconsistente no status invest. Legal? E os indicadores dela. Serão negociada extremamente acima do lucro dela. O valor patrimonial por ação está até interessante. Um preço sobre o valor patrimonial está interessante também. Lucro por ação é um lucro até que interessante também. A dívida líquida, essas coisas aqui, não dá para entender muito bem, porque a gente está com dívida bruta no Estados Invest de zerada. Então, infelizmente, a gente não pode comentar muita coisa. Mas a margem líquida é uma margem líquida de 7,97, então é uma margem líquida até que um pouco pequena para se analisar, ok? Tem empresas até com as margens líquidas maiores. E vamos ver a parte do lucro da empresa. Vamos ver a parte do lucro aqui embaixo. Analisando a parte do lucro, a gente tem um lucro líquido de 13 milhões, com um pouco de negativo no meio. Depois ela cai de novo. Realmente é uma empresa assim que ela fatura bastante, então ela tem uma receita líquida interessante de mais de 100 milhões, mas ela perde muito no operacional dela. Ela tem muitos gastos na parte dos custos, principalmente, para conseguir faturar isso daqui, e nas receitas operacionais também. Então é uma empresa que a gente pode concluir o seguinte: é uma empresa positiva, que gera caixa, gera faturamento no caso, mas ela tem um custo muito alto e uma despesa de receitas administrativas também muito alto. Isso quer dizer que demonstra um pouco que a gestão, ou seja, na forma de a empresa fazer dinheiro, tem muito gargalo no meio, tem muito problema no meio que deveria ser revista pela gestão, para tentar conseguir melhorar um pouco esse índice, principalmente nas receitas operacionais, beleza? Então, o CAS3 não é uma empresa para a gente analisar muito bem. Eu acho que não cabe o estudo certinho, beleza? Então, chegamos aqui nas nossas 5 empresas, nas nossas top 5 empresas com dividend yield de outubro de 2020. A gente teve CR2, BB Seguridade, Comgás, Whirlpool e Unicasa. De fato, essa daqui não é recomendação de compra, na verdade é um estudo de caso, é uma análise se vale a pena você estudar mais a fundo. Para recomendar, deveria ser um gestor de investimento, ou então vocês tomarem essa iniciativa por si só, no caso de estudar todos os ITRs da empresa, informações trimestrais de resultado, as DREs, entender como a empresa foca e o futuro daqui para frente da empresa, para depois tomar uma decisão de compra ou não
de qualquer tipo de ticker, ok? Então, se for comprar, estude antes, estude o mercado, entenda o que a empresa quer fazer por trás, entenda o prognóstico do futuro da empresa para vocês tomarem boas decisões e comprarem boas empresas, ok? Aqui foi uma análise um pouco rápida das 5 maiores dividend yields de outubro de 2020. E se você quer saber como está o dividend yield da Sanepar, é só clicar aqui em cima, em algum lugar vai estar aparecendo para você o vídeo da semana passada, onde eu falo da Sanepar numa carteira de dividendos, ok? Então é isso, ficamos por aqui, até o próximo vídeo.